Eles são muitos, são guerreiros. Estão em cada esquina. São pequenos e médios empreendedores que, com muita dificuldade, estão retomando seus negócios e preparando com todo cuidado um ambiente seguro para você. Não deixe o comércio do seu bairro fechar as portas. Compre dos pequenos comerciantes perto da sua casa. Eles dependem de você. Associação Comercial de São Paulo. Há 125 anos trabalhando pelo comércio. Muito boa tarde, bem-vindos a mais um SOS Empreendedor e hoje o programa é 10. É 10 porque tá com um conteúdo muito legal e é 10 também porque é o nosso 10º episódio. Estamos aqui já no 10º programa dessa saga. Então queria te dar boas-vindas ao nosso programa. Hoje nós vamos falar sobre empreender em família. Para mim é um assunto bem do dia a dia. Comecei empreendendo em família, agora estamos voltando a empreender em família. A família sempre empreendeu, não sei o que é outra coisa, tirando aqui minha experiência na FAAP. Tudo é empreendedorismo, aqui também, né? Mas aqui é um intraempreendedorismo. Então, bem-vindos ao SOS e boa tarde, Nando Gaspar. Salve, transformadores! Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Ale, pela recepção de sempre. Quero agradecer você, sua audiência aí do outro lado, agradecer a nossa mantenedora, a Associação Comercial, a King Play, por fazer essa transmissão multiplataformas maravilhosa, a Associação Comercial, a FAAP, que sempre nos abriga de forma maravilhosa nessa casa incrível, e a Camisetaria Mundial, que é a marca da sua próxima camiseta também. E aproveitando todos esses agradecimentos, esse tema de hoje que a gente vai falar, empreender em família, é um tema muito interessante, sabe por quê? Em São Paulo, no estado de São Paulo, nós tivemos essa semana, né, Leo, uma reunião que estava o Ivan Rusni, que ele é diretor técnico do Sebrae, e ele nos apontou que neste mês de julho, que encerrou a semana passada, foram abertos quase 24 mil novos CNPJs. Então você imagine a quantidade de pessoas que não vão começar a empreender dentro de casa com as suas habilidades, os seus talentos, e isso envolve o quê? Envolve você começar a empreender ali com as suas habilidades, com as pessoas que estão ao seu redor. E isso vai interessar sim para você e para muitas pessoas que estão aí na sua rede social. Então eu falo para você, vai aqui no botãozinho de compartilhar e compartilha esse conteúdo com todas aquelas pessoas que você sabe que vai interessar essas informações de hoje, porque tem muitas pessoas especiais, tem case, tem drops, tem Nutri, tem muita coisa boa no dia de hoje, não é? E tem Nando Gaspar e Alessandra Andrade, né? É algo mais do que isso. E mais do que isso, né? Nando Gaspar, Alessandra Andrade e Fernandinha Marques. Tudo bom, Fê? Olá, boa tarde a todos que estão nos acompanhando nessa reta final dessa primeira temporada do SOS Empreendedores. É um prazer ter você com a gente, participe. Agora eu vou direto intimá-los, hein? Já curtiu? Já compartilhou? Já acionou o sininho? Já se inscreveu no canal? Então vamos lá, faça parte dessa corrente do bem, ajude esse conteúdo a chegar ainda mais longe. Já assistiu todos os programas que passaram? Gente, são aulas, não deixe de assistir, compartilha com seus amigos, vamos espalhar aí essa semente do bem para que todos possam aproveitar o máximo possível. Tantas pessoas generosas, dentre eles, a Alessandra Andrade e Nando Gaspar, que sempre compartilham com a gente muitas informações e dicas que podem fazer toda a diferença no seu negócio. Então vem com a gente que o programa hoje está demais. E antes de devolver para a Lei e para o Nando, eu preciso agradecer as pessoas que nos ajudam a compartilhar esse conteúdo e disparar ele por toda a internet. São eles, vou separando aqui para não incomodar vocês com tantos agradecimentos, porque graças a Deus temos muita gente apoiando esse
projeto. Conexão Empreendedora, Estúdio 12, Conage, X por Y, Agora é que são elas, Conexão da Cidade, Diário do Comércio, Rádio Exclusiva FM, o FAAP, B-Hub, e daqui a pouco eu volto para contar para o Nando e para a Lê a sua participação e agradecer mais pessoas que nos ajudam a levar esse conteúdo adiante. Nando, Ale, vamos continuar que o programa hoje está cheio de coisa boa. E por falar em pessoa generosa, nosso próximo convidado é filho de uma das pessoas mais generosas que já passaram por aqui, por esse SOS Empreendedor. Ele nada mais é do que hoje CEO da JR Diesel, a maior empresa que faz reciclagem de peças automotivas na América Latina. E o pai dele, que todos já conhecem, que esteve conosco nos programas anteriores, Geraldo Rufino, ele nos trouxe uma lição, e o filho dele, nada menos importante do que ele, e atual CEO da empresa do pai, também colunista do meusucesso.com, vai nos trazer aqui muita coisa boa, né, Ale? Não, foi muito interessante porque eu conheci pessoalmente o Arthur e não conheço o Geraldo, assim, só de palestra e tal, às vezes se encontrar em corredor, em evento e tal, mas eu conheci o Arthur participando de um curso para formar conselheiros de administração e principalmente focado em herdeiros, né, em representantes das famílias. Então, assim, foi uma delícia, um cara muito legal. E ele vai contar pra gente um pouquinho, né, como é que dá para separar os assuntos de família e de negócio. Na minha casa, muitas vezes, não dá. Olá, Nando. Olá, Lê. É um desafio gigante mesmo, essa questão da separação. E por que é um desafio muito grande? Porque, na minha opinião, não há separação. A gente precisa entender que a família vai trabalhar junta e o trabalho vai para casa junto com a gente. Uma regra muito forte que meu pai trouxe desde pequenininho para a gente, quando eu brigava com meu irmão em casa, era um negócio: vocês têm que ficar abraçados até resolver esse troço. Então, a gente não tinha opção de ficar de mal até o dia seguinte. E isso ele transportou para a empresa. Então, a gente já teve brigas homéricas dentro da empresa, como toda boa empresa familiar, as brigas acontecem. Não acha que porque você está brigando, sua família está desestruturada, faz parte da construção da família empreendedora. Mas o Negão tem uma regra muito forte lá dentro, que no final do dia tem que ter beijinho. Então, a gente passa por qualquer processo, a gente briga, não sei o quê, mas a gente tem que ir embora de coração tranquilo de que a gente está bem. A gente pode não ter resolvido o problema ainda, mas aquela brincadeira, a gente tem que ter a felicidade como última linha de resultado. Então, no final do dia, tem que ter o beijinho. Isso, muitas vezes, cria uma morosidade dos resultados. Por quê? Porque eu preciso ficar adiando algumas decisões para não criar esse nível de estresse que pode prejudicar o churrasco do domingo. Mas, com o tempo, justamente por ter essa regra como a principal, a cláusula 1 do contrato aqui, a gente acaba sendo mais criativo e levando o nosso desenvolvimento pessoal a aprender a driblar esses desafios para que a gente tenha o sucesso nas decisões com velocidade que a empresa precisa, sem abrir mão do beijinho no final do dia. Então, acho que toda família que souber respeitar esse espaço do beijinho no final do dia, ela tem não só esse benefício da felicidade, mas ela tem o benefício de desenvolver a criatividade necessária para o negócio prosperar. O principal ponto da questão da empresa familiar tem que estar muito claro para todos que a última linha de resultado não é financeira, é a felicidade. Então, a gente tem que ter em mente de que o sucesso da empresa é necessário para a sobrevivência da família, para a sustentabilidade da família, mas que se a gente vai lucrar 25% a mais e destruir a família ao mesmo tempo, aquele lucro não faz sentido. Hoje é fácil falar isso, mas quando tudo isso começou ali, esse processo de incorporar a família empreendedora ali, principalmente o sucessor, ele parte muito do princípio de que tudo que o fundador fez para trás é velho, ultrapassado e que precisa ser substituído. E que é um super erro. Então,
O sucessor ele tem que ter uma visão de que esse fundador, não importa se o negócio ainda é pequenininho, esse cara fez, essa mãe fez, esse tio fez algo que deu origem ao negócio e trouxe ele até determinado ponto. Se esse determinado ponto se parece com sucesso, não importa. Ele tem uma cultura, ele tem um formato que deve ser respeitado, e dali para frente, você não teve esse esforço inicial de fundar um negócio. Então, já que você foi poupado desse esforço, vamos partir para outro. O seu esforço essencial agora como sucessor é a questão de que você tem que criar uma transição segura, confortável e feliz para esse líder. Então, não importa se é sua mãe, seu pai, não sei quem é que você está sucedendo hoje, você tem que ter essa visão de que o seu esforço é de criar esse conforto, esse ambiente gostoso de transição. Ah, mas meu pai é difícil, minha mãe é turrona, não sei o quê. Cara, é o formato dele, é ele que desenvolveu a empresa, é problema seu. Você quer suceder? Entre na regra e aprenda você a dobrar aquele comportamento. Então, o principal desafio, na minha opinião, é muito essa visão do sucessor. O líder, o fundador tem todo o direito de ser complexo, porque ele tem os méritos dele. E o segundo ponto que eu gosto de trazer muito é a questão de separar as coisas. A gente tem que tentar até o fim, realmente trazer nossa família para perto, ver o que a gente consegue trazer, como a gente consegue desenvolver a família para que ela consiga prosperar dentro do negócio, mas não adianta dar murro na ponta de faca. Tem gente que não tem perfil. Se não tem perfil, não adianta ficar enfiando a pessoa dentro da empresa e pagando salário. É ruim para ela, numa questão de desenvolvimento pessoal, é ruim para a empresa que está gastando com uma pessoa que não traz resultado. Então, é um assunto super delicado de se colocar na mesa, mas é muito importante que essa pessoa que vai ser, parece que ser descartada, na verdade, ela precisa entender que para a preservação do ativo dela, que é uma participação nessa empresa no futuro, é mais importante que o fulano seja o líder daquele negócio, que o ciclano esteja no lugar dela e que ela vá ser feliz fazendo outro segmento. Então, esses dois pontos acho que são os cruciais para que a gente tenha essa última linha de resultado como felicidade mesmo, porque a gente tem uma família estruturada e um negócio estruturado. Como mensagem final, eu gosto muito de colocar o ponto de que o brasileiro ele tende a esperar sempre um super-herói para resolver o problema. Então, não importa se você é de partido de esquerda, partido de direita, o governo não vai te ajudar. Não é ele que vai te estender a mão, ele vai te dar um suporte aqui, um auxílio ali, mas a solução está na nossa mão. Então, se você pegar o nosso histórico na JR Diesel, quando foi necessário, a gente foi lá e criou lei, literalmente. Quando foi necessário, a gente pegou uma crise que deu no meio da nuca da nossa empresa, e a gente utilizou aquilo para resgatar os valores de família. Por exemplo, lá em 2000, quando eu e meu irmão, a gente era dois playboys sem noção, e fomos resgatados pela falência da empresa. Aquilo também ensinou a empresa a ser mais rentável, mais econômica. Então, eu gosto muito de falar que a JR foi moldada pelas crises, ela se reinventou e se tornou mais inovadora, eficiente e maior depois de grandes crises. Então, toda vez que você tiver uma grande dificuldade no seu negócio, ao invés de ficar procurando fora das suas paredes o culpado de você estar passando por aquela situação, olha no espelho, porque normalmente ele está ali. E se você realmente não for o culpado, como é o caso do coronavírus, que nenhum de nós é culpado por ele estar acontecendo, a gente tem que ter a consciência de que ninguém vai resolver o nosso problema. A gente tem que trazer para a gente a responsabilidade e atacar o problema que está ao nosso alcance. E a gente tem sim o poder de mudar o país. A gente tem sim o poder de mudar o nosso ambiente. Não importa o que você faça hoje, o tamanho do seu negócio, vale lembrar de que um negro, proprietário de um desmanche pequenininho, prosperou a ponto de criar uma lei do desmanche que reduziu 26% o roubo de carros e 17% o latrocínio em São Paulo. O que a gente não consegue fazer fora de um mercado tão prostituído, tão feio quanto o nosso? O que não dá para fazer com a sua especialidade, seja ela brigadeiro, cabeleireiro, indústria ou ciência? Você consegue sim
mudar o seu entorno, seja esse entorno sua casa, seu bairro, cidade ou país. Nossa, Arthur, muito legal e assim, não deve ser fácil ser filho do Geraldo, né? Toda aquela expectativa, todo aquele positivismo, né? Que tudo vai dar certo, ter que dar beijinho, né? Quando você tá brigado com o irmão que é sócio, não é fácil. E uma coisa que eu acho interessante abordar aí em relação a empresas familiares é que nem sempre o melhor interesse da empresa é o melhor interesse da família. Às vezes existe conflito, né? Do que é melhor para a família, o que é melhor para a empresa. E o papel do CEO, né? Ele traz esse peso muito grande de ter que tomar essa decisão, né? Em privilegiar, né, a empresa, que é o papel dele, muitas vezes em detrimento da família. E muitas vezes a gente também sabe que nem sempre dentro da família estão os melhores profissionais, né? E você acaba tendo as pessoas da família ocupando espaços que poderiam às vezes ter uma profissionalização melhor, ter um rendimento melhor, e para acomodar, né, determinados momentos de família, você tem, né, o familiar ali, o irmão, o primo, que é filho, quando você está na segunda geração, então, porque aí é o filho do tio, né, primo, aí começa a complicar mais ainda. E é muito importante pensar na sustentabilidade da empresa, mas sempre tem esse peso, né, de você ter que sempre está adequando a família. Não é fácil ter empresa familiar, né? Você empreende com alguém da sua família? Não. Ai, que sorte! Mas é muito bom também empreender com alguém da família, porque são as pessoas que no final das contas você mais confia e mais conhece, né? Exatamente. Ou não? Eu acredito que é muito relativo, né? Depende de como você lida com seus familiares. Se você tem um convívio positivo ou você pode torná-lo positivo, você tem aí um puta braço para você ter um alicerce, né? Então, todo negócio, toda a sociedade, né, querendo ou não, é um casamento. Então você pode se casar com alguém da sua família ou com alguém externo. Aí vai do seu discernimento. E pra gente aproveitar aí esse engate que a gente já está falando aqui sobre sucessão familiar, ou sobre empresas familiares, ou sobre novas gerações de empresas familiares que estão começando em plena pandemia, exatamente isso mesmo, a gente traz o nosso SOS Tech para falar sobre dicas de como você é o Tech. Drops. É o Drops, gente. Desculpa, eu errei, mas a gente vai trazer para você muitas dicas legais de como você fazer esse início de empreender em família. Bora aí, Rodrigo! Oi, Lê! Nando, tudo bem com vocês? Já morrendo de saudade daquele programa da semana passada, em que estivemos juntos. Quero mais uma vez agradecer a participação aí, viu? Tô aqui já pensando em estar aí e de qualquer maneira viemos para falar sobre vendas. Estamos mais uma vez no SOS Empreendedor, onde a ideia hoje é falar sobre empreender em família. E a minha dica hoje está totalmente voltada à estratégia que essa família vai colocar nos seus negócios. Hoje nós vamos ter vários especialistas já falando sobre comportamentos e formas de tocar essas empresas, mas eu queria só dar uma dica muito legal na área comercial. Muitas vezes as empresas têm um dos donos na área comercial. Porque é meio óbvio, né? Você imaginar que assim, a primeira coisa que eu tenho que me preocupar é em vender. Então eu preciso fazer de tudo para que isso aconteça. A minha dica é, não fique só no comercial. Se você puder nem ficar, melhor ainda. Coloque um profissional dedicado a isso. Lembre-se, quanto mais você vende, mais negócios e mais bufunfa entra para a família. Mas se você está na operação, está tomando conta da empresa, está gerindo ela junto com seus familiares e você não está 100% dedicado em vendas, você obviamente vai faturar menos do que poderia. Então a minha dica de hoje é, contrate um vendedor, a equipe sua de vendas, e tenha uma pessoa para tocar essa equipe. Não seja você, não seja um familiar. Com isso, vocês se preocupam em gerir o negócio e tem pessoas para poder fazer essa parte comercial rodar. Você fica ali gerindo, faz as reuniões estratégicas de alinhamento, melhora os pontos que precisa. Eu sei, sempre tem aquela frase, o olho do dono engorda o boi.
Não estou falando para você não ficar por perto, só estou dizendo para você não executar a ação de venda. Coloca pessoas dedicadas 100% nisso. Isso fará total diferença na hora de você bater suas metas de venda. Valeu, pessoal, continue esse sucesso aí e já estou morrendo de saudades para voltar aí e a gente poder ficar batendo papo, viu? Porque foi muito legal. Tchau, pessoal, até mais. Ah, vocês viram que o Rodrigo Oliveira tá usando a mesma camiseta que a minha, né? E eu quero agradecer o Fred Aiello, que ele mandou pra gente aqui uma surpresa, né? Uma camiseta super especial que vocês vão ver a gente usando aí. E a gente também vai fazer surpresa pra você, Fred, que eu sei que você tá vendo aí o programa agora. Então a gente vai fazer uma surpresa pra você das nossas camisetas. E você que tá aí vendo o nosso programa, coloca a hashtag Quero Saber da Surpresa, que você também vai ficar sabendo dessa surpresa aí legal, super bacana, que a gente vai apresentar também. E por falar em surpresa e por falar em audiência, né? Nem vou mencionar para vocês entrarem no nosso grupo do Telegram. Agora também tem uma coisa muito legal sobre empreender em família, não é, Ale? A gente trouxe um case, um caso, o que você quiser chamar. Você pode ser francês, você pode ser siberiano, libanês, o que você quiser. Nossas condolências para todo mundo do Líbano. É um case de empreender em família muito legal. E essa família é muito fofa. Você também vai se apaixonar por ela, porque empreender na vida real é muito legal. Independente do tamanho da sua renda e do tamanho do seu sonho, você também pode colocá-lo aí no trilho e dar asas ao seu sonho. Bora lá! Está na paz? E hoje a gente quer contar aqui pra vocês se família que empreende unida permanece unida. Difícil, hein? Olha. Sabe que, olha, você sabe, acho que eu nunca te contei, né? Teve uma amiga que falou assim: você gosta mesmo dessa menina? A gente está hoje, né, inaugurando, estreando o nosso canal do Instagram. Então a gente fez só essa provocação desse case muito legal. É um vídeo de 5 minutos que conta a história dessa família empreendedora. E se você quiser assistir, vai ter que dar um pulinho no nosso Instagram, sim, né? Vai lá, ajuda a gente, né? Começamos essa semana, precisamos de seguidor. Então entra lá, SOS Empreendedores .acsp. Assiste esse vídeo, o primeiro vídeo assim para inaugurar o nosso IGTV com case legal. Deixa o seu comentário que a gente também vai comentar por lá também. Siga a gente, né? Vamos nos ajudar com esse canal. Exatamente, para falar em comentários, como é que estão aí as redes sociais, Fer? Conta pra gente. O pessoal tá aqui se divertindo, tem muito coraçãozinho, tem muitas palminhas, tem muitos boa tarde. O nosso muito obrigado, um beijão para todo mundo que está acompanhando a gente em mais um SOS Empreendedor. Eu tô com aquela sensaçãozinha triste, gente, tá acabando. Já estamos no antepenúltimo programa dessa temporada, como passou rápido. E deixa eu aproveitar aqui e agradecer um pouquinho mais as redes que nos ajudam, né, a levar esse conteúdo mais longe. Plástico Virtual, a CE Guarulhos, o Núcleo de Jovens Empreendedores de Guarulhos, a Associação Comercial de São Paulo, Amo Joias, a Loyola Concept, a Cobis, a Brad, Camisetaria Mundial, Mundo Diferente, Tati Bertolino e a Biesb. Gente, nosso muito obrigada, porque com vocês o nosso conteúdo vai mais longe e vamos dar andamento, porque já foi muito bom até agora, fala a verdade, e ainda tem muita coisa boa pela frente. Vamos lá, Nando, Ale, é com vocês. Nós já estamos no 10º programa e tem tanta coisa que eu ainda queria fazer aqui, não fiz, né? Tô brincando com os meninos que eu vou cantar ainda no programa, né? Nem ensaiei um número. Brincadeirinha, gente, brincadeirinha nada, né? Eu vou cantar. Bom, mas a gente está falando em empreender em família e a gente trouxe aqui como um dos entrevistados um convidado que
Eu tenho uma história interessante com ele, a maioria dos meninos conhece aqui também, e meninas, né? A gente fala meninos, mas meninos e meninas, aqui a gente tem um público bem misturado, não tem essa história não, que é o Rubem Garcia. O Rubem foi aluno aqui da FAAP, né? Teve com a gente no programa Empreenda FAAP, que o Henrique, que é o nosso diretor de artes, também participou. A gente tem aí uma safra boa de jovens empreendedores. E o Rubem tinha um problema interessantíssimo. Ele queria qualquer coisa na vida, menos trabalhar com os pais. Não queria ir para a empresa de jeito nenhum, exatamente com o medo do conflito de gerações, né? Então são empresas familiares, né? Na realidade eles têm franquias, né, de marcas, no caso, acho que aqui posso falar, né? A gente não escreveu para não divulgar, mas eles têm loja do Boticário, inclusive minha maquiagem, minha base, né? Ele que fornece, né? Então você tô bonitinha, obrigada, Rubem. Então, assim, e ele fugiu bastante, precisou ter uma experiência fora para poder valorizar, né, o que é a família, o que foi construído também de legado. Então, né, tem aí, eu acho que talvez muitos de vocês se identifiquem, né, porque quem nasce em família empreendedora, que já desde o café da manhã ouve falar dos negócios sem nem estar participando ainda, falar, ai não, já aguento tudo isso aqui em casa, vou ter que aguentar no trabalho também, minha vida vai ser essa. E vai. Mas, Rubem, compartilha com a gente quais são as maiores lições de empreender em família. Manda aí. Bom, primeiro, boa tarde. É um mega prazer estar aqui com dois amigos meus nesse mega sucesso que está sendo o SOS Empreendedor. Sou fã dos dois. Já é um mega sucesso porque tem dois apresentadores maravilhosos. A Ale, que sempre foi uma grande amiga, mentora. O Nando, que sempre foi um grande parceiro já de FJE, já de muito tempo atrás. A Ale, que me ensinou muito. Então, é um prazer estar aqui hoje. Espero poder participar e ajudar mais. Quando vocês quiserem, contem comigo. As maiores lições que eu tive, eu acho que as coisas você só aprende fazendo na prática, você botando a mão na massa. E a vantagem de você estar também, um ponto que eu não falei antes, mas extremamente importante, de estar em empresa familiar, é que você pode e deve empreender e inovar em todos os pontos que você achar necessário da empresa, olhar e fuçar, porque aquilo é onde você tem mais espaço para olhar e poder errar e consertar. Então, assim, a gente flerta com todas as áreas da empresa, vai para todas as áreas da empresa, aprofunda. Então, se você falar assim, Rubem, qual que é a sua área? Eu vou falar pra você, eu tô um pouco em todas, porque eu vou ter que conversar com todo mundo, eu tenho que estar onde está todo mundo. Então, eu não posso falar que eu sou especialista, extremamente especialista em algo, e não posso falar que eu sou extremamente generalista, que eu vou para todas e eu tenho que me aprofundar em todas um pouquinho. Então, a gente vai migrando um pouco dos dois. Isso é ser empreendedor, né? Isso é você aprender a conviver com todas as áreas, você saber perguntar para todas as áreas. Eu acho que realmente as maiores lições que eu aprendi, depois que eu saí da faculdade, já cheguei com todo um ensinamento de como me portar, como ser mais seguro, como ser mais confiante nas apresentações e usando informações e tudo. Os próximos passos são controlar a ansiedade, porque com o tempo as coisas vão se resolver, você tem que resolver, não tem o que você fazer, não tem como fugir do problema, a gente tem que fazer acontecer. Então, a parte de controlar a ansiedade é crucial, a parte de fazer boas perguntas é crucial, porque a equipe que é a própria equipe que vai te dar as respostas de tudo. E o 3, que para mim é o mais importante, se cerque de pessoas boas. A Lei já falava isso para mim e isso é muito real. Você cercado de pessoas competentes, que trabalham bem, e ainda mais pessoas confiáveis, que são sua família, isso só tende a dar certo. Olha, eu enfrentei essa dificuldade de como apresentar novas ideias e apresentar algo novo que está vindo para realmente mudar dentro da empresa, que você acha que aquilo na prática pode ser algo muito bom, mas eu acho que o mais difícil dessa parte de você
convencer quem já está lá há muito tempo na empresa é a comunicação, é você saber se comunicar com os sócios, você saber se comunicar com a sua família e saber separar, tirar o chapéu de filho, tirar o chapéu de irmão e botar o chapéu de sócio ou membro da empresa para você discutir aquele ponto ali e mostrar com total dado, informação, para mostrar o que aquilo vai realmente influenciar e vai mudar. Não pode ser rasa a informação, você tem que realmente botar a mão na massa e convencer, mas do jeito mais correto e sem ser pro lado familiar. Isso tem que ser totalmente pro lado profissional. Você tem que ser um excelente profissional de comunicação para saber dividir os dois lados. Mas sim, é extremamente difícil fazer uma mudança de início, mas também é o lugar onde você tem as maiores oportunidades de aprender a fazer isso, porque depois que você aprende o caminho de como inovar e ganha o respeito e a admiração das pessoas que veem no seu trabalho o resultado, as coisas fluem muito bem. Eu acredito que nessa pandemia tudo se mistura um pouco e as coisas ficaram mais intensas, né? Mas a gente meio que determinou horários para começar o dia e começar a falar de trabalho. Tem horas que a gente tem que passar uma régua e falar assim, isso a gente conversa amanhã, isso a gente conversa depois das 10 da manhã, depois das 8 da manhã. A gente marca reuniões para fazer uma pauta e quando precisa ser discutida alguma coisa, tem que ser passada a régua durante esse período que a gente está discutindo, para não ter pontas soltas, senão realmente fica esse desgaste de informação. Mas essa divisão é bem importante, assim, mesmo porque cada um na sua empresa no seu lado, né? Então, às vezes eu preciso fazer um trabalho que é só de uma área que eu estou estruturando, ou algo parecido de apresentação. Aí sim, aí eu puxo o meu computador, que normalmente a gente fica com um quartel-general na sala, todo mundo trabalhando junto, vem para o quarto, instala no quarto, fone de ouvido, concentração. Mas sim, o compartilhamento, a gente está tão acostumado com o compartilhamento de informação que é tão comum a gente levantar, já vai para lá, quando você vê, está todo mundo junto de novo. Então, isso acaba sendo tão natural que a gente acostumou. Tente aprender o máximo possível que você conseguir. Escute sempre as pessoas que estão ao seu redor, os familiares, as pessoas que estão na empresa há mais tempo, todo mundo que está ao seu redor, porque todos têm muito a te ensinar. E é assim que se forma um grande líder. É você conhecer quem está do seu lado nas melhores batalhas, nas piores batalhas. A gente vai ter sempre parceiros para crescer junto. Então, essa evolução nossa depende muito da gente estar cercado por boas pessoas. E também calma, acho que nesse momento de pandemia que a gente está passando, apesar de estar no mercado há pouco tempo, mas assim, eu acho que não é a primeira e não vai ser a última crise que a gente vai ter. O Brasil é um país de crises, é um país que a gente vive crises. Se os Estados Unidos vive a cada 10 anos, a gente vive a cada 5 ou 2, é muito complicado. Então, assim, mas isso faz do brasileiro o povo mais apto a inovar, apto a criar oportunidades. Então, assim, é um país de oportunidades, é um país de gente boa em fazer isso. Esse é acho que o maior ponto que eu posso compartilhar com qualquer pessoa no mundo, é essa vontade de abrir o olho para ver as oportunidades. Muito bacana, Rubem, obrigado por compartilhar aí a sua experiência e tudo isso que você vivenciou aí. Mas agora, Ale, me conta uma coisa, qual que foi, você estava aí do lado, como é que foi esse pulo do gato aí para o Rubem ter partido aí para essa carreira familiar, sendo que eu vi isso de perto, né, quando a gente estava junto no Fórum de Jovens Empreendedores, essa resistência dele entrar para a vida familiar? Bom, primeiro, assim, acho que ele tem uma família incrível, né? E
Eu acho ele um príncipe, né? Desculpa, né? Eu acho ele um príncipe. Mas ele tem uma família muito legal. E até por ter essa família tão legal, você tem essa coisa, né, de não ir contra o seu pai, né? Como é que eu vou falar que eu acho que o meu pai não tá certo, né? O que eu penso diferente, você tem um respeito, todas essas coisas. Mas eu acho que o pulo do gato, do Rubem, foi achar um espaço dentro da empresa onde ele podia empreender. Então ele acabou se dedicando a uma área específica, que foi a parte de venda direta, venda porta a porta. Ele teve o desafio de reestruturar essa área, então teve assim uma certa liberdade, né? Que né, empresa familiar a gente tem liberdade não tendo, né? Mas ele conseguiu achar um espaço que podia ser dele, né? Então acho que isso foi muito legal e pode ser uma forma de você começar na empresa, porque é muito importante que os herdeiros, né, os sucessores que vão se integrando, e não importa o tamanho da empresa, né? Sempre aquele cara que está há mais tempo trabalhando vai te olhar meio torto, né? Ah, esse moleque tá chegando agora, né? E vai mandar em tudo só porque é filho do dono. Quantas vezes a gente não ouviu essa história, né? Claro, na própria associação comercial, as pessoas compartilhando com a gente, não importa o tamanho da empresa. Então eu acho que essa questão de você precisar conhecer, né, bem cada área, né, conhecer todo do chão até as reuniões, as negociações, acho que é muito importante. Exatamente. E dentro dessas lições aí que a gente aprendeu, que foram muito elucidativas, você que de repente está entrando dentro de uma empresa familiar, fique de olho, né? Porque nós temos muito que aprender com as pessoas mais experientes, como diz a Ale, porque dentro da visão de tudo aquilo que eles já construíram, nós temos muito a aprender e a gente pode buscar os nossos caminhos, né? Da mesma forma que hoje, quando você vai trabalhar no Outback, no McDonald's ou dentro dessas grandes corporações, você começa lá embaixo, obrigatoriamente, né? Para você ser dono de um Outback, por independente de quanto você tenha na sua conta bancária, você tem que começar limpando o chão para você ser dono do Outback. Então você precisa ter humildade em tudo. Então se até para ser dono do Outback você precisa ter humildade, por que para você suceder a empresa do seu pai você não pode ter humildade? E por que você, para iniciar um novo negócio, também não pode tê-lo, né? E eu acho que até pela crise que nós estamos vivendo, né, muitos negócios que estão nascendo agora são negócios familiares, né? São o empreendimento daquela família que está buscando, né, uma nova opção, uma nova forma de sustento. E isso é importante, né? Ter desde o começo essa colaboração, trabalhar junto, muito respeito, que não é fácil não, né? Exatamente. E só para fazer uma última pontuação antes da gente ir para o nosso próximo case muito especial, uma dica muito importante. Tenha maleabilidade, né? Porque isso é muito importante. Da mesma forma, quando você vai entrar numa empresa, você precisa passar por todos os setores. Quando você entra num negócio familiar, ou mesmo que não seja familiar, experimente fazer de tudo um pouco. Como o Rubem mesmo mencionou, ele é um pouco generalista. Você precisa compreender os processos que são necessários dentro de uma empresa. Então, mesmo que a sua habilidade seja muito boa em fazer um determinado produto ou serviço, experimente passar por todos os processos da empresa, porque você, entendendo a especificidade de cada área, você pode contratar ou trazer pessoas melhores do que você para ajudar a sua empresa a crescer de forma orgânica e sustentável. Vamos para a Fernandinha? Ela tá ali esperando. Estou aqui com essa caneca maravilhosa, essa caneca aqui da Stamp Board, que fez com tanto carinho pra gente aqui do SOS Empreendedor, tá? Ó. Maravilhosa essa caneca e esse cafezinho aqui também. Pessoal, peço que vocês continuem participando, mandando as suas dúvidas, mandando sugestões, porque o programa está muito legal. Mas eu vou chamar a atenção para você que está acompanhando o nosso programa pelo Instagram. Em 1 hora encerra o programa pelo Instagram, então continua com a gente no YouTube. Pode ser que a gente ultrapasse um pouquinho esse tempo, mas é muito importante que você fique até o final. Então vem com a gente. E antes de passar para ler para o Nando, vou complementar aqui. O Nando está falando da importância da humildade. Vou dizer para vocês experiência própria. Quando você conhece
todos os parâmetros ali dentro da sua empresa, todos os cargos, você conhecendo, você vai poder até liderá-los melhor, porque você conhece o trabalho que ele está realizando. É muito mais fácil, você consegue inclusive medir melhor se aquele trabalho está sendo bem feito, se não está sendo muito bem feito, porque você conhece. Agora, se você nunca passou por aqueles setores, como é que você vai poder saber, julgar se aquele trabalho está sendo bom, se podia estar sendo feito melhor? Então, humildade começa lá de baixo para conhecer, sim, a empresa inteirinha para você poder liderar com a maior tranquilidade do mundo. Nando, Ale, é com vocês. E continuando aqui, eu vou pegar um gancho da Fernandinha e vou contar um case que não estava no... Não, eu falei errado. Eu ainda vou cantar, mas agora eu vou contar um case que não estava aqui no nosso script, que eu tive meio que um ano sabático na cozinha. Né? Eu, quando saí da Conage, começou a sobrar tempo, eu trabalhava na empresa do meu pai, ficava até às 5 da tarde e depois eu arrumei um estágio num restaurante. Aí juntei com um grupo de amigos, empreendedora que eu era, né? Só estar no restaurante não adiantava. A gente criou um grupo que fazia eventos, né? Éramos chefes que íamos para os eventos. E aí eu fui num evento, né? Um dia vestida de cozinheira. Né? Eu normalmente a pessoa que é elegante, né? Que sou eu, né? Eu lá toda vestida de cozinheira. Eu descobri que aquela roupa nos tornava invisível, né? Isso para mim foi um choque muito grande, né? Como é que assim, de repente eu estava trabalhando num evento onde eu poderia estar frequentando e as pessoas não me viam, né? Assim, me ignoravam. E aí o chefe que trabalhava, com quem eu trabalhava, o Ivan Ascar, beijo Ivan, te adoro, ele virou para mim e falou assim: Alessandra, para você servir bem alguém, você precisa ser bem servido, né? Então, assim, a sua vantagem a todas essas pessoas que estão aqui te ignorando, né, é que você está tendo toda essa experiência. Então, você está aprendendo e vai servi-las como ninguém, porque você sabe muito bem ser servida, mas você também está aprendendo que você nunca vai deixar de olhar para ver quem está pondo a mesa e tirando a mesa. Né? Então, eu acho que essa questão da humildade, da gente saber como as coisas funcionam, eu acho que é muito importante, e inclusive na formação dos jovens, né? E tem muita hotelaria que faz isso, né? Você tem a Rede Accor, por exemplo, os principais funcionários, né, que vão ao atendimento do cliente, do hóspede, eles se hospedam, né? Eles têm que ter experiência do hóspede, que ele tem que saber o que é uma cama bem arrumada do hotel deles, ele tem que saber o que é o cheiro do quarto e a importância daquilo dentro da experiência. Então, isso que a gente estava falando, né, de conhecer bem, ser esse generalista, saber trazer tudo isso é fundamental, não só para a empresa familiar, mas como qualquer empresa e para qualquer prestador de serviço. Necessário e super fundamental. E aproveitando o gancho, falando em prestação de serviço, nosso próximo case é um case especialíssimo, que ele, justamente num momento super difícil ao qual nós ingressamos no início desse ano, ele abriu uma faculdade, mas não é uma faculdade qualquer, é a Faculdade do Comércio, junto com a Associação Comercial. Então, esse próximo case é o Wilson Rodrigues. E ele... Não, ele é um querido, né? Super querido. Não, ele é um querido, super apoiador da casa, incentivador. Tava doido para participar do programa e a gente doido para trazer ele também, né? Super obrigada. Mas assim, empreendedor, né? Porque... Gente, eu tô aqui, eu sei as dificuldades que é uma instituição de ensino, que nós estamos passando com esse momento, né, incerto. Aí se lançar uma faculdade e logo já acontecer isso e conseguir manter a coisa em pé, não é para qualquer um não, né? Exatamente. Então, Wilson, conta pra gente, né, o que a gente tem que fazer agora nesse momento de crise. Bom, Nando e Alê, eu quero, na verdade, antes de mais nada, cumprimentá-los por essa iniciativa extraordinária, o SOS Empreendedor. Eu considero vocês duas forças da natureza, duas locomotivas. E o Brasil precisa disso agora. O mundo precisa disso agora, de pessoas que possam levar uma palavra de otimismo, que possam levar qualificação, informação inteligente e, sobretudo, em relação ao comércio, ao varejo e quem está empreendendo. E vocês estão de parabéns, parabéns. O que vocês estão fazendo realmente tem um caráter educativo, um caráter social
extraordinário. Nota 10 para vocês dois. Bom, a primeira dica que eu dou é o seguinte: não entre em pânico. O pânico, ele não ajuda em circunstância alguma. Pelo contrário, o pânico mata a pessoa. Então vamos manter a calma, o equilíbrio. Eu sei que o momento é difícil, você abre o jornal, parece um obituário, né? Grandes empresas fechando, enfim. Mas o que a gente tem que ter em mente é momentos difíceis, momentos que realmente colocam o ser humano em xeque. São desses momentos que surgem, às vezes, grandes lideranças e grandes oportunidades. Tá? Da crise de 29 nos Estados Unidos, grandes corporações, grandes empresas surgiram daquele momento. Né? E aqueles negócios que estavam vindo ali pelos barrancos, e quando chegou a crise de 29 eles encerraram de vez, é porque já tinham os seus modelos de negócios equivocados. Quando vem a crise, ela faz com que esses modelos de negócios equivocados, eles deem as caras. Aí não vai ter jeito, serão liquidados, tá? Mas para que você não seja pego por esse fenômeno, agora é o momento de você olhar para o seu modelo de negócio e se perguntar: estou no caminho certo? Eu sei que é complicado, às vezes a pessoa tem uma empresa já média, grande, você virar o rumo dessa empresa é você virar um transatlântico. É difícil. Para o grande é mais difícil que para o pequeno. Mas se você é um pequeno empreendedor, olha, vamos olhar para o seu modelo de negócio e entender se você não representa o passado. Pode ser que você represente o passado. Você tem que representar o futuro. Esse universo digital ele está aí para ser explorado. E, gente, por experiência própria. A faculdade do comércio, eu vou até abrir o jogo aqui, vou ser bastante sincero. Como é que a gente faz os nossos alunos? Parte vem de empresas parceiras, convênios, associados à própria Associação Comercial de São Paulo, mas uma parcela expressiva vem da internet. Grande parte dos nossos alunos que a gente matricula estão na internet, pesquisando a faculdade com nota máxima, cursos de gestão, e o Google e outras ferramentas vão buscando essas pessoas, indicando para o empreendedor, indicando para o empresário, realmente o caminho que esse público está tomando, está buscando. Gente, isso é maravilhoso. Então, hoje você tem N ferramentas que fazem com que o empresário, o varejista, o pequeno comerciante, para conseguir ter sucesso ao vender o teu produto, vender o seu serviço, eles localizem o seu público de maneira certa, vai em cima do seu público consumidor. Então isso é fantástico. Agora, esse mundo, esse universo digital, ele está aí, está disponível. Mas você que é empreendedor, você tem que buscar esse universo. Se você ficar parado, as coisas não vêm até você. Então, procure entender, procure se comunicar. Não é difícil, tá? Também não é simples. Existe uma ciência por trás disso tudo que eu estou... Aqui eu estou falando, parece que é fácil, assim, não é tão simples, mas também não é um bicho de 7 cabeças. Uma qualificação inteligente faz com que você talvez nem precise contratar terceiros, contratar empresas prestadoras de serviço, você próprio pode dominar. Você é um pequeno empreendedor, é você e Deus, ou você e mais 2, 3 pessoas, você consegue se qualificar e dominar esse novo mercado. Agora, o que não pode acontecer são 2 coisas. Você entrar em pânico, isso não ajuda, e 2, o teu modelo de negócio ser sinônimo de passado. O seu modelo de negócio tem que ser sinônimo de futuro, tá certo? De coisa alvissareira. É isso que tem que ser. E o digital é a palavra do momento. É isso que está condicionando todos os movimentos de mercado no mundo, né? E se você se interessar pela Faculdade do Comércio, nós estamos lá de portas abertas vai ser um prazer poder auxiliá-lo nessa qualificação empreendedora. Você que é comerciante, você que é varejista, você que é empreendedor, não entre em pânico. A solução para tudo nesse momento. Uma grande solução que eu apresento a vocês, e eu sei que, de fato, ela é uma solução revolucionária, é a educação. Educação revoluciona a vida das pessoas. Porque a educação ela tem uma capacidade
de fazer com que as pessoas se reinventem, mas se reinventem da melhor maneira possível. Você pode se reinventar para o mal. Tem gente se reinventando para o mal a todo momento. Mas quando você se qualifica, quando você se gabarita, quando você se educa, você se reinventa para o bem. E nós estamos agora, todos nós que somos empreendedores, a gente tem que se reinventar nesse momento. Como eu disse, a palavra da vez é o digital. Para você atingir esse universo, para você dominar essas habilidades, acesse a educação. Não duvide da capacidade da educação. A educação reinventa as pessoas para o bem. Elas se transformam de maneira positiva. E nós, da Faculdade do Comércio, temos isso como nosso lema principal. E quem adere a essa nossa filosofia é colocada como destaque, está no centro do processo de aprendizado. Então, estamos às ordens, estamos à sua disposição para, de mãos dadas, vencermos esse momento e, por certo, com todo esse gabarito, com toda essa qualificação, você sairá desse momento ainda melhor. Não tenho dúvida disso. Exatamente, sabe as palavras aí do Wilson, muito obrigado aí pelo seu posicionamento e exatamente, estamos agora num momento e daqui para frente é uma geração keep learning forever, né? A gente não pode deixar de aprender nunca, sempre vai ter uma especialização, um novo conhecimento, uma forma de você transformar o seu conhecimento de algo que você possa fazer a sua atividade ir mais rápida, sua entrega ser mais ágil e você facilitar os seus processos para reduzir custos e o seu negócio ter mais lucratividade. E brincadeiras à parte aqui que a gente estava falando, nós amamos o seu microfone. Ai, eu quero, hashtag eu quero. Mas olha, eu queria parabenizar o Wilson por todo esse trabalho que ele tem feito, até porque, assim, tem uma missão por trás disso, que é formar uma mão de obra cada vez mais qualificada para o comércio, né? A gente agora já está vivendo num novo normal, né? E esse novo normal, ele vai trazer cada vez mais tecnologia, as pessoas vão ter que estar cada vez mais preparadas. E eu acho que essa visão que a Associação Comercial teve, né, de criar um espaço para formar mesmo, né, uma mão de obra qualificada, porque teve uma época, né, que se desqualificava o vendedor. Total. Você falava assim, filho, se você não estudar, você vai ser ou motorista de ônibus, ou cobrador de ônibus, que daqui a pouco não existe mais, não é nem motorista. Ou você vai ser cobrador de ônibus, ou você vai ser vendedor de loja. E assim, vender é uma das principais coisas que a gente tem que aprender na vida, né? Marcos, meu marido, eu tô sempre citando o Marcos, né? Muito amor, né? E hoje ele nem tá me assistindo. Mas o Marcos sempre fala que assim, não importa a crise, não importa o que vai acontecer, a gente sabe vender, a gente vai se virar, a gente vai achar alguma coisa para vender, a gente vai refazer um negócio. Então, assim, e por que não olhar para essa área, olhar para o comércio com essa visão de cada vez mais profissionalizar, trazer informação? Eu sei que você também, né? Mas eu já fui dar palestra para os alunos dessa turma da FAC, uma delícia, um prazer. E estamos doidos para voltar. Você foi presencialmente ou você foi online? Eu fui online. Eu também já fui online, estou doida para ir presencialmente. Então, Wilson, nos aguarde, né? Que se quiser a gente faz um SOS lá de brincadeira, né? Junto com a turma. Parabéns pelo trabalho, sucesso e chama agora o próximo SOS, Nando, e vê se acerta, né? Não, agora tudo certo. Aproveitando o ensejo que a gente está falando de se reinventar sempre, geração de bola para frente, e nesse momento, mais do que nunca, vamos aprender no SOS Tech como você trazer inovação para os seus vídeos. Bora lá, Luiz! Oi Nando, oi Ale! Hoje na jornada do YouTube no SOS Tech eu vou trazer duas dicas que todo mundo que faz vídeo, até Hollywood usa. Pode parecer assim meio simples, mas olha, é demais! Primeiro ponto, referência. Toda criação ela precisa ter ali uma base, algo para começar.
E todos nós temos referências. Eu vou te trazer um exemplo. Sabe aquele filme Blade Runner, o último? Blade Runner 2049? Então, se você for ver as cenas, diversos aspectos, ele se baseou muito no filme de 1978, Star Wars: A Nova Esperança. Então, se Hollywood faz isso, quanto mais nós, meros mortais. Siga pessoas que você admira, veja como eles trabalham, como é que eles posicionam ali a sua câmera, a luz, dá para você fazer um super estudo e com essa referência você vai começar a criar os seus vídeos para sua empresa, para o seu negócio, enfim, ali tem um norte, você não está tão sozinho, tão perdido não. Acompanha tudo que eles estão fazendo, que até para você entender como você vai montar o teu conteúdo no seu nicho, isso vai te ajudar muito. Referência. Segundo lugar, tempero. Se tem uma coisa que diferencia uma comida da outra é o tempero. Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar aquela tua referência, sim, no primeiro momento você vai copiá-la, mas coloca o teu tempero, a tua maneira de ser, o como você vende, o como você fala com os teus clientes, o como você age, aquilo que as pessoas falam é você. Com o teu tempero em cima da referência, você vai ter o quê? Conteúdo para fazer para os teus vídeos. E lembra que eu falei da referência? Até da forma da câmera, da luz, quem sabe você não tem uma maneira que você curte. Então essas duas dicas que eu tô te dando são fundamentais para você criar um material, tá? Aqui você tem uma fonte inesgotável, tá bom? Bom, gente, esse episódio foi rápido, mas eu te dei ali duas dicas muito legais, tá? Então até a próxima Jornada do YouTube. Olá, pessoal! Bom, eu tô aqui para já me despedir, porque estamos chegando ao fim do programa, então eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, e olha, foi muito bom, né? Mas ainda tem muita coisa boa pela frente, ainda tem um conteúdo muito bacana, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor para você, então continua com a gente, eu me despeço aqui, agradeço a sua companhia nessa tarde de quarta-feira, já te convido para a próxima semana, é o penúltimo capítulo aí do nosso SOS Empreendedores dessa primeira temporada. Desejo aos pais um feliz Dia dos Pais e vamos de SOS Nutri. Oi Nando, oi Ale, estamos aqui de volta ao SOS Empreendedores. Hoje a gente vai falar de um tema que com certeza você já sabe ou escutou por aí, que são as doenças cardiovasculares. Mas calma, eu não vim aqui falar para você que é para parar de comer carne, é parar, fazer atividade física, diminuir o consumo de álcool. Calma. Primeira coisa que eu vou te ensinar é você medir se você está dentro do grupo de risco ou não. Então pega uma fita métrica, envolve ela na sua circunferência abdominal, de preferência um pouquinho acima do umbigo, e anote aí. Homens com 104, você já está no grupo de risco. E as mulheres, 88 centímetros, também está no grupo de risco. Então, se você mediu e agora está no grupo de risco, precisamos fazer algumas mudanças. Então vamos lá para as mudanças. É você equilibrar o seu dia. Então, quando for comer a carne, pode, claro, mas coma com equilíbrio. Então, não fique o dia inteiro comendo carne. Coma uma vez um dia, outro dia não, e assim você vai equilibrando. Ou melhor, deixe a carne só para o final de semana, lá para aquele churrasco. Isso vai ser incrível. E a atividade física, eu sei, você deve estar pensando, eu não quero, odeio atividade. Mas você sabia que passear com o cachorro já é uma atividade? Descer as escadas também é uma atividade? E até mesmo você, por exemplo, fazer aquela faxina em casa também é uma atividade, você está queimando calorias. Olha só, ficou muito mais fácil cuidar da saúde assim, não é mesmo? E para finalizar, você faça aqueles pratos bem coloridos. Eu sempre digo que pratos coloridos, né, com muitas cores, diminui a sua fome e melhora a sua longevidade. E toda vez que você olhar para o seu prato e ver um prato monocromático, lembre, a Nath falou que precisa ter um prato bem equilibrado. E no próximo episódio, eu sei que vai ter muito personal trainer bem chateada comigo, porque eu vou ensinar você outras maneiras de fazer atividade física. Então, te vejo semana que vem. Aê! E agora a gente vai entrar na nossa última convidada especialista em governança. Em governança o que ela é?
Governança corporativa, mas antes de falar isso, eu vou fazer aqui, vou fazer a inscrição de falar que enquanto a Nutri estava falando, né, para você ter o prato bem coloridinho, o Reinaldo, né, pena que não tem câmera pra gente mostrar o Reinaldo, nosso produtor aqui, ele que manda aqui nos Paranauê todo, a Fernanda vai virar, mas ele não vai cortar pra ele, corta, Reinaldo. Aí, ó, o Reinaldo falou que o prato dele era super colorido porque ele enche de M&M. E a gente tava aqui rindo. Mas vamos lá, governança. O que é governança? Explique pra gente. Governança é o sistema que faz toda a relação das empresas. É difícil, né? Mas diz como é que essas empresas são dirigidas, monitoradas e incentivadas. Na realidade, a gente vamos lá assim, é o caldo, né, que cria ali o relacionamento, para falar de uma forma que todo mundo entende, entre os diversos órgãos que de alguma forma contribuem para a administração da empresa. Ainda tá difícil, mas vamos lá. Grandes empresas têm sócios, né, tem que prestar conta, tem o seu conselho de administração, tem a diretoria executiva, tem os órgãos de fiscalização, né? Então tudo isso precisa ter uma forma de se relacionar. E quem faz esse relacionamento, quem faz essa estrutura é a governança corporativa. E é ela também que traz a transparência, né? Porque é muito importante, um dos principais princípios da governança é ter transparência nas empresas. Então, você precisa incentivar, e aqui a gente tem o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que tem muito conteúdo sobre governança na internet. A gente depois pode pôr o link no Telegram. Tem todos os manuais deles para baixar gratuitamente, traz muita informação. E hoje, quem estuda governança, eu já estudei, né? Estudo ainda, não sou uma especialista, tive a Giovana Donella como mentora, como professora, mas preciso treinar ainda mais para dar uma aula de governança, né? Então estou aqui me expondo, falando de algo que ainda não é completamente, né, a minha praia, mas é um assunto importantíssimo que a gente precisa aprender cada vez mais e incentivar para que as empresas já nasçam com governança. E a governança numa pequena empresa, ela pode vir com coisas simples. Quando a gente fala assim, qual que é o maior erro do empreendedor, né, de confundir a conta física com a conta jurídica, por quê? Porque não tem processos claros, não tem essa organização toda que é importante para que uma empresa cresça saudável e para que ela cresça sem problemas também. Bacanérrimo. Então, a Giovana Donella vai trazer tudo isso pra gente. Vai, assim, e ela tem uma coisa fantástica, né? Porque ela acabou se apaixonando, né, por empresas familiares. E, gente, a gente brinca em piadinha, né, que reunião às vezes. O conselho da empresa, para quem não sabe, né, você tem as grandes empresas têm lá, todo mundo sabe, é CEO, né? Tudo é assim, né? CEO, CFO, sei lá o quê, mas eles são executores, né? Eles executam uma estratégia que foi pensada num órgão acima, que é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração, ele vai definir o planejamento estratégico da empresa, vai definir o rumo da empresa, né? Vai definir o apetite a risco, né, dessa empresa, e ele vai executar. E aí a gente brinca que o conselho de administração das empresas familiares, às vezes a gente fala assim, porque no Natal de 1994 o papai deu um presente para você melhor, porque muitas vezes essas figuras, né, de sócio e irmão se mistura e herdeiros, e você precisa aí ter toda uma organização e uma profissionalização para separar o que eu estava falando um pouquinho no início, né, que é qual é o interesse da empresa e qual é o interesse da família. Então, grandes empresas familiares, elas buscam cada vez mais uma profissionalização de ter os melhores executivos para dar o melhor resultado e esse melhor resultado financeiro reverter para a família.
ao invés de você ir colocando a família inteira para trabalhar lá, que muitas vezes não consegue ter esse melhor resultado. Só que vira uma coisa meio segredo de Tostines, né? O que vem primeiro, né? Se é a profissionalização, se é o resultado. Então, é um desafio, né, hercúleo, né, você conseguir transformar uma empresa familiar que tem aí uma gestão de pai, né, que sempre foi ali para essa profissionalização. E a Giovana, ela é a rainha, né, de construir essa conciliação, de trazer as pessoas dentro do mesmo barco, e é ela que nós vamos conversar. Então, Giovana, conta pra gente, quando é que você resolveu trabalhar com negócios familiares? Olá, Alessandra. Em primeiro lugar, quero te agradecer pelo convite. É sempre um prazer estar falando com você, uma pessoa que a gente admira tanto e está contribuindo tanto aí para todo o empreendedorismo no Brasil. Como aconteceu essa minha paixão? É vivendo com as empresas familiares. É daí que surgiu essa coisa da habilidade de gostar de falar, de gostar de resolver os problemas familiares, os desafios. E quando eu olhei para a minha carreira, olhando para trás, é que eu percebi que mesmo quando eu estava em multinacionais, eu acabava comprando empresas familiares para trazer o contexto da família para dentro do negócio. Então eu me habituei muito a tudo isso, eu gosto das histórias dos pais, das mães que criam suas empresas, depois os filhos nascem, depois tem toda aquela estrutura familiar. Isso me encantou. Então eu sempre me apaixonei por tudo isso e quando eu vi, eu criei essa grande estrada dentro das empresas familiares, que é o que eu gosto de fazer hoje. Os 3 desafios mais recorrentes. Acho que o primeiro é a questão do acordo de sócios, ou seja, os conflitos que podem existir entre os sócios, né? O segundo, eu acho que o mais importante é realmente a sucessão, né? Como é que a gente prepara a sucessão? Uma coisa bastante recorrente. E um terceiro, além da questão dos sócios e da questão da sucessão, é lidar com as questões financeiras da família e do negócio. Então, são 3 coisas que a gente sempre encontra. E aí, como tratar isso? Acho que a gente tem todo um reposicionamento para fazer nas questões das empresas familiares, em termos de negócios. Mas sempre quando a gente fala em família, sempre vem a questão do conflito de interesses. Então, para que a gente possa não cair nessa, sempre deve haver a questão assim, vamos falar de uma questão bastante madura, que é como é que a gente faz o acordo de sócios? O que tem aqui? Como é que a gente vai trabalhar as partes, né? Então, em qualquer situação de entra, sai sócio ou não está sócio, o que cada sócio tem que fazer aqui? Então, eu sempre recomendo que façam um acordo de sócios, mesmo que não seja aquele acordo de sócios completo, aquela coisa magnânima assim, mas faça as linhas básicas de como a gente vai tratar a nossa relação, né? Como que vai ser essa relação? Assim como na família, a gente tem que acordar o que cada um vai fazer, na empresa também. A segunda coisa, que é a questão da sucessão, é sempre a gente ter em mente que sucessão a gente não faz só quando perde alguém. Sucessão a gente tem que trabalhar antes. Sucessão é uma questão de educação. Então a gente tem que educar as pessoas a serem aquilo que elas estão sendo treinadas a ser. Então eu tenho que fazer a sucessão de um filho, a sucessão de uma filha, a sucessão de alguém que não é da família ou alguém que seja da família, é sempre um desafio. Para isso precisa existir coordenação, planejamento, e esse planejamento se faz necessário ter muito cuidado e muitas vezes até um próprio rodízio dentro da empresa para conhecer todas as partes, para ter a pessoa que vai ser sucedida sempre ao lado, ajudando, colaborando. E a terceira coisa, que é a divisão das questões familiares da empresa, é que aquilo que a gente tem que tratar da empresa é na empresa, o que a gente tem que tratar da família é na família. Mesmo que a gente tenha, assim, aqueles churrascos de finais de semana, onde acaba um conversando com o outro, mas por isso que as coisas têm que estar muito bem separadas, né? A gente tem que ter, sim,
a questão de poder deixar certinho as coisas da família lá na família, né? Carro da família é da família, carro do negócio é do negócio, que a gente não tenha conflitos de interesses, que a gente não misture as coisas. Para isso, de novo, ter políticas claras de utilização de bens da companhia, políticas claras para a gente poder pegar tudo isso e não cair em conflito de interesses, e quando cair em conflitos de interesses, não ter brigas. Para isso, pegar o que está escrito na política e executar direitinho, e tem todo um processo para isso, que a gente trabalha bastante na governança, mas o mais recomendável é que a gente faça uma política de uso de tudo, ou de bens, ou de parte física da empresa. Vai fazer uma reunião da família, não vai fazer reunião dentro da empresa, ou vai? Como que vai ser tratado tudo isso, né? E por aí a gente vai construindo tanto as políticas como as regras e os procedimentos, que na empresa familiar e na empresa de negócios de um empreendedor, isso é muito importante. E aí todos podem ir elaborando cada vez mais essa questão, e a empresa vai amadurecendo. As partes relacionadas da empresa vão aprendendo a como lidar com o negócio sem ser de uma forma só emocional e familiar. Muito bom falar com esse público de jovens empreendedores. Afinal de contas, eu sempre fui uma empreendedora e eu adoro esse mundo de empreender. Acho que a minha recomendação número 1, como uma apaixonada que sou pela governança corporativa, é que vocês possam se aproximar mais desse assunto, que vocês possam se apropriar mais desse assunto, porque não faz governança só a empresa que abre capital. Desde que você abra a sua empresa, crie o seu CNPJ, você já pode começar a estruturar a governança. Já pode estruturar o acordo de sócios, como é que vai trabalhar, porque você sempre vai ter um sócio ou uma gestão, e aí começa a se estruturar tudo isso, e a partir desse momento, vocês já vão começar a enxergar o benefício que se dá numa estrutura ou de uma pequena startup, ou de uma empresa familiar de 30 anos, ou numa empresa que vai abrir capital, os benefícios que a governança trarão para vocês. E mais um conselho aqui que eu colocaria também, é que além de se apropriar da governança, que vocês primeiro se apropriem do bem comum, né? Do que é que as empresas hoje devem fazer para estarem com os melhores resultados. A sua empresa só terá uma boa imagem e reputação se todas as estratégias, se tudo aquilo que você for fazer dentro da sua empresa, você estiver pensando no financeiro, no social e no ambiental. Na governança a gente chama isso do triple bottom line. Então que vocês possam zelar pela sociedade, tanto pelas pessoas internas quanto externas da sua companhia, que vocês possam zelar pelo meio ambiente e, consequentemente, vocês terão resultados financeiros e apropriados para as empresas de vocês. Mas, acima de tudo, vocês terão uma empresa que todo mundo quer trabalhar, que todo mundo vai querer usar o produto dessa empresa, todo mundo vai querer fornecer produto para essas empresas e o cliente vai querer comprar. Então, se apropriem desse triple bottom line, que é ganhar dinheiro é muito bom, mas não é só o único razão de vida da sua empresa. A sua empresa existe para que você possa ajudar a melhorar a vida de outras pessoas. Então, a pergunta que fica é sempre: o que é que nós vamos resolver aqui com esse negócio e o que nós vamos fazer para ajudar a sociedade e, consequentemente, o nosso meio ambiente, e vamos ter resultados financeiros com esse negócio. Fica a dica. Depois dessa aula que nós tivemos de governança com a Giovana, ficou tudo muito mais claro, né? Governança nada mais é do que praticamente uma hierarquia que nós temos exatamente como no governo, nas esferas, na política. É tudo isso que coordena e dá direcionamento para a nossa vida, dá direcionamento para o nosso investimento, para o nosso foco, para a nossa visão de futuro. Então, todo negócio, independente do tamanho que ele tenha, você precisa ter uma visão de futuro para você ter um pouco mais de clareza para os seus próximos passos. Então, independente do cenário que estejamos hoje, você precisa ter essa visão clara para onde você quer ir. Então,
tenha essa clareza com você e com os seus familiares. Da mesma forma que ela mencionou no vídeo, de você separar ali a sua família da sua empresa, e isso é justo e necessário, tenha um pouco claro e tenha um pouco de conhecimento do que você deve fazer para você dividir. Sabe aquela tabuletinha que você tem ali na entrada da sua empresa, de missão, visão e valores? Ela não deve ser simplesmente uma tabuletinha para ficar ali enfeitando a sua empresa. Ela tem que ser um norteador, ela tem que ser algo que vai dar um foco para o seu negócio. E justamente isso que vai fazer com que você consiga alcançar um melhor direcionamento para tudo que você imagina do seu negócio. Então, inicialmente, primeira coisa, foque no que você quer. Se você está pensando em abrir um negócio, como mencionamos no início do programa, que tivemos quase 24 mil novos CNPJs abertos no último mês, o que você quer é a primeira palavra de ordem. E a segunda palavra de ordem, para que você quer? Se for simplesmente para ganhar dinheiro, porque isso não é algo que vá te levar para um próximo nível, porque qualquer próxima interrupção que tiver, seja do governo, seja de uma crise, seja de qualquer outra, e vai ter, você vai ser brecado e você não vai ter razão, nem fôlego, nem sustentação para te levar adiante. Então, pense realmente no que você quer e para que você quer. Depois de ter claro sua missão, visão e valores, seu próximo passo, pense num advogado, porque um advogado vai criar todo o seu contrato, tudo aquilo que você precisa fazer com sócio ou sem sócio, para você desenvolver e alinhar quais são os papéis de cada pessoa dentro da sua empresa. Então já está aí o início, o rabisco, o desenho de uma governança. Mas consulte sempre um especialista, porque ele vai te clarear e te nortear, mas você é a principal e primeira pessoa que vai entender os primeiros passos da onde você quer colocar o seu carrinho e iniciar essa incrível jornada que é empreender, não é, Ale? Nossa, e assim, primeiro eu amo a Giovana. Giovana, eu te amo de coração, tenho uma admiração gigantesca por você, me espelho em você. Então, assim, primeiro, gratidão pela sua participação e quero mais, né? Ficou com esse gostinho de quero muito mais. Mas não dá para não comentar algumas coisas, né? E a primeira, assim, eu anotei duas coisas que você falou que eu acho que a gente precisa, né, insistir. E a primeira é a questão de acordo de sócios. E pense nisso como um acordo pré-nupcial, né? É muito mais fácil quando você casa já sabendo como você separa, né? E isso é importantíssimo numa empresa. É obviamente que ninguém abre uma empresa para falir, para brigar, mas isso acontece, né? Existem os desentendimentos e se a regra para vocês se separarem ela já está estabelecida, isso é muito mais tranquilo. E a outra coisa que ela trouxe, que eu acho importantíssima, é a questão do planejamento da sucessão. Eu brinco, pode ser até meio mórbido isso que eu vou falar, né? Mas sucessão não se resolve no velório, né? A sucessão ela tem que ser resolvida muito antes, com planejamento, né? Com vontade, com a participação do fundador para que ele possa, né, ter esse desapego. E eu falo que é a oportunidade que o fundador tem de aproveitar o capital que ele construiu, né? De aproveitar a vida dele com liberdade, né? E com tranquilidade de que a empresa está lá, vai continuar gerando, vai continuar trabalhando. E aí a gente estava falando das pequenas empresas começarem com governança, e aí é importante, ela foi falando espalhado, mas eu vou citar os 4 princípios da governança que é fundamental a gente ter quando vai pensar numa empresa, vai pensar num negócio. E a primeira é a transparência, né? É as relações serem transparentes, as contas serem transparentes, os acordos serem transparentes, os contratos. A equidade é o segundo, que é o tratamento igual, justo, né? E isso é muito importante. O terceiro é a prestação de contas. E principalmente quando a gente está crescendo, quando a gente tem sócios, né? Quando a gente tem o que a gente chama de stakeholders, né? Que são todos os interessados, você ter uma prestação de contas clara, aberta, objetiva, faz com que todo mundo se sinta mais tranquilo. E por fim,
a responsabilidade corporativa. E responsabilidade corporativa, isso é um mundo de coisas a se pensar, desde impacto ambiental, né, a responsabilidade social mesmo com o outro, com a sociedade, até a continuidade da empresa, a sustentabilidade da própria empresa, dela se manter, dela continuar. E isso é importante a gente pensar desde a empresa pequenininha. E a gente não falou aqui, mas eu vou trazer uma informação que eu acho que é interessante. Você sabia, Nando, que o conselheiro de administração, quando você aceita um cargo como conselheiro de administração, você responde pessoalmente, criminalmente e com os seus próprios bens, todas as ações, tudo que a empresa fizer? É uma mega responsabilidade você muito sentar numa cadeira dessas. Muito grande. Por isso que eu adoro o Zé Eduardo da Associação Comercial. Porque assim, eu como vice-presidente da Associação Comercial, eu respondo pessoalmente com os meus bens se acontecer alguma coisa. Então você precisa estar muito envolvido, e aí por isso que é importante esses princípios, né, de transparência, de prestação de contas, para que você possa exercer esse cargo, né, com seriedade e com tranquilidade também. Exatamente. Aproveitando o ensejo, já que nós estamos chegando ao fim do programa, convido você que está aí do outro lado da tela a entrar no nosso Telegram, que a gente vai postar um link muito legal com um desconto para quem quer saber mais sobre a Faculdade do Comércio e também com mais informações para você participar do associativismo que só a Associação Comercial promove para você, e que é uma associação que eu e a Lê fazemos parte, e que se não fosse uma associação tão séria há 125 anos, a Lê não punha a mão dela no fogo, né? E aproveitando o ensejo, quero desejar um excelente, maravilhoso Dia dos Pais para todos os pais que estão nos assistindo. Um beijo para o meu pai que está em casa, e para todo mundo que está aí, um excelente, maravilhoso Dia dos Pais para todos vocês. E eu faço a mesma coisa, deixo um beijão gigantesco pro meu pai, que eu amo, que é um exemplo, que me inspirou. Já ia ficar emocionado, porque realmente meu pai é uma figura super importante. E também pro meu marido, que tem sido um pai maravilhoso, que eu não podia ter escolhido um pai melhor para minha filha. Então, um beijo para vocês. E meu irmão não é pai, mas é o terceiro homem da minha vida, então já mando um beijo para os três que são os homens da minha vida e que eu amo de paixão. Eu também amo o Marcão. Ele é ótimo, ele faz umas bebidas incríveis. Gente, feliz Dia dos Pais. Semana que vem teremos 3 convidados ao vivo aqui, imperdível, hein? Então já coloca na sua agenda e a gente se vê lá. Um forte abraço. Tchau!